De Samuel, no capítulo, vamos ler o versículo 15 do capítulo 7 de 1 Samuel. Vamos ler alguns versículos do capítulo 8. Mas primeiro vamos começar com o versículo 15 do primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispá. E julgava a Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava a Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito aqui nesta noite. Te louvamos pela vida dos nossos irmãos que já tiveram suas oportunidades cantando, falando da tua palavra. Obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deste a oportunidade de oferecermos a Ti este culto. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco, que o Seu Espírito tenha liberdade para poder estar entre nós, operando segundo o Seu querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente, meus amados irmãos, aqueles que podem. Dê glórias ao Senhor, exalte o nome do Senhor, pois Ele está aqui em nosso meio e para nós é motivo de grande alegria. Bem, queridos, eu estava hoje pedindo ao Senhor uma palavra que pudesse darmos continuidade naquilo que foi tão lido hoje pela manhã, como os irmãos já se referiram aqui, o pastor Manuel, o nosso missionário Dinaldo, já se referiram aqui, daquilo que aconteceu hoje de manhã. Foi muito especial para nós aqui o estudo que tivemos, e vamos estar continuando na próxima semana. Mas eu pedi a Deus que nos desse uma palavra, que nós pudéssemos continuar falando sobre esse assunto, e que é de grande importância para todos nós. E me veio à memória essa história tão conhecida por todos nós,
que é a história do rei Saul. Eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui, nós conhecemos a história de Saul. Nós não vamos aqui nos ater para ficarmos aqui falando tudo sobre Saul, mas eu gostaria de trazer a atenção de vocês para alguns pontos que são necessários para que nós possamos refletir e trazermos alguns ensinamentos da história deste homem que ele tinha tudo para ser um grande rei, tinha tudo para se estabelecer como rei de Israel, mesmo não tendo sido o Senhor escolhido a princípio aquela pessoa. Imagine vocês que Israel, até aquele exato momento, ele era governado por juízes. Todos nós sabemos que depois que Moisés tirou o povo do Egito, ele exerceu sobre o povo uma liderança muito forte. Moisés era uma espécie de profeta, era uma espécie de juiz, era uma espécie, não era rei, mas ele tinha todos os predicados de um homem que era completo diante de Deus. Depois da sua morte, nós sabemos que assumiu Josué, que era um guerreiro e que sempre esteve à frente das batalhas e continuou à frente do povo de Israel até o domínio de Canaã. E depois que Josué faleceu, já não se levantou mais uma pessoa específica para poder assumir a direção de Israel. Então levantaram-se juízes, Deus levantou líderes que pudessem estar ali à frente do povo de Israel. E foram muitos eles que se levantaram para poder estar ali à frente do povo de Israel. E o último dos juízes foi exatamente Samuel. Samuel não tem nem o que falar dele, era um homem que era temente, um homem obediente, um homem que fazia exatamente tudo de acordo com a palavra de Deus. Samuel, desde que pequeno, já foi envolvido com as coisas de Deus, já esteve dentro do templo, e ele ali ouviu a voz de Deus, e o Senhor então o conduziu até a sua velhice, até a sua morte, para poder estar fazendo a vontade de Deus. E sob a direção de Samuel, como o último dos juízes, o povo até então não tinha do que se queixar, porque Samuel era fiel, Samuel era uma pessoa correta, Samuel era uma pessoa que não deixava nada a desejar. Só que ele já estava envelhecendo, já estava nos seus últimos dias praticamente, e evidentemente que os seus filhos, que já tinham sido colocados também na posição de líderes, não tinham o mesmo jeito de Samuel, ou seja, não seguiram o seu caminho, não estavam exatamente preparados, não estavam fazendo do jeito que o seu pai fazia. Então, naquele momento, o povo ali, os líderes, os maiorais, as pessoas, os cabeças de tribo se reuniram para poder pedir a Samuel que viesse a instituir um rei que pudesse estar à frente de Israel, visto que Israel era a única nação que não tinha rei. De todas as nações que existiam na terra, Israel era a única que não tinha rei. E o povo então tinha o desejo de que eles tivessem um rei da mesma forma que todas as outras nações possuíam. Mas o impressionante, amados irmãos, e que é importante a gente observar, por que Israel não tinha um rei semelhante às outras nações? Porque o rei de Israel
o Senhor de Israel era o próprio Deus. Então era Deus que estava sempre conduzindo o seu povo, era Deus que dirigia o seu povo, era Deus que guardava o seu povo, era Deus que estava sempre ao lado do seu povo. E é evidente que Deus usava os seus vasos, usava os seus instrumentos para poder fazer a sua obra, para que as coisas acontecessem. Nós estudamos hoje de manhã que os dons do Espírito Santo, nós vimos aqui hoje 6 dons, e esses dons que nós recebemos são para fazermos a obra de Deus, para sermos úteis a Deus aqui na terra. Então naquela época Deus usava instrumentos, pessoas, para poder estar à frente do povo de Israel. E Samuel era aquela pessoa, porque nunca faltou condução, nunca faltou alguém que pudesse estar à frente. Sempre Deus provinha, sempre Deus providenciou alguém para poder estar ali conduzindo o seu povo. Mas o povo, ele não estava satisfeito. O povo, ele queria se igualar às demais nações que existiam. O povo queria um rei. Então eles foram até Samuel e pediram esse rei. Aproveitaram a velhice de Samuel, aproveitaram que ele já estava praticamente sem forças para poder, já não era mais a mesma de antes. Então, para pedir que Samuel colocasse sobre eles um rei. E Samuel, então, claro que ele entristeceu o seu coração, porque Samuel amava a Deus. Samuel sabia que Deus estava ali ao lado do seu povo o tempo todo, que Deus era quem conduzia o povo. Samuel tinha conhecimento disso. E Samuel nunca trouxe para si essa honra, porque sempre ele usava o nome do Senhor. Ou seja, ele sabia que ele era usado por Deus, mas ele dava sempre a honra para Deus. Ele sempre estava se colocando na posição de um servo que estava ali a serviço de Deus, e ele fazia tudo no nome do Senhor. E é isso que agradava a Deus, era isso que era bonito. E então era evidente que Deus, quando Samuel viesse a morrer, a falecer, é evidente que Deus iria levantar alguém para poder assumir a liderança. Mas até aquele momento Deus estava com Samuel. Porém, o povo queria um rei. O povo queria que eles fossem iguais a todos os povos que existiam na terra. Aí então Deus falou para Samuel: faz a vontade do povo, escolhe uma pessoa de acordo com a vontade do povo. E o que me impressiona, meus amados irmãos, é que Saul, ele era um jovem. Diz a Bíblia, aqui, se você continuar lendo o capítulo 9, capítulo 10, você vai ver que Saul era um jovem, que ele tinha uma estatura, ele tinha ele era diferente das outras pessoas. Ele tinha tanto estatura diferenciada das demais pessoas, como também ele era um homem formoso. Era um homem que, quando se olhava para o povo que estava todo em pé, ele se destacava de todos. Ele era o mais alto, o mais bonito, ele era diferente. Então, queridos irmãos, olha só, Deus já estava providenciando uma pessoa segundo o coração do povo. Porque não é isso que o povo gosta. O povo gosta de alguém de acordo com a vontade deles. E eu estava tentando fazer assim uma ligação com a nossa vida de hoje.
E o impressionante é que as coisas parece que elas não mudam muito, né? Só muda de lugar, só muda os nomes, os personagens, mas parece que as coisas elas acontecem quase do mesmo jeito. Eu me lembro que quando o presidente Collor foi eleito aqui no Brasil como presidente do Brasil, Collor era um jovem, né? Era bonito. Eu tive contato com ele pessoalmente. Ele foi lá onde eu trabalhava, numa das suas viagens. Ele estava lá conosco e eu pude ter contato com ele pessoalmente. Então a gente via que ele era um homem bonito, realmente era um homem diferenciado dos outros. Então, quando apareceu o nome de Collor no Brasil como candidato a presidente do Brasil, a mulherada do Brasil parece que toda voltaram no Collor, né? É claro que com a ajuda da tia Globo, mas a maioria votaram no Collor. Por quê? Porque era um homem de acordo com o coração do povo. Aí depois colocaram Lula com aquela figura de povão que todo mundo gosta de um homem do meio do povo. Aí colocaram o velho Lula lá, né, depois de 3 tentativas, insistiram com ele. Aí o Lula se candidatou novamente e foi eleito, porque era o cara que representava o povão, era a cara do povo. Depois todo mundo quebrou a cara, mas votaram no homem. Agora nós temos a presença do nosso presidente Bolsonaro. Não vou falar mal do Bolsonaro aqui, mas o Bolsonaro também foi uma escolha do povo, porque viram que queriam de alguma forma alguém diferente do que já tinha acontecido antes. Então o povo sempre tem uma tendência a escolher o seu líder de acordo com as suas vontades. E isso não é de hoje não, já acontecia lá na época de Samuel. O povo estava no seu coração querendo um líder de acordo com o seu coração. E Deus, conhecendo o coração do povo, Deus então falou com Samuel para que Samuel ungisse a Saul para que fosse rei sobre o povo de Israel. Até aí é história, até aí todo mundo já leu, todo mundo conhece, é uma coisa importante. Mas vamos agora analisar as consequências que vêm depois de uma escolha errada. Porque é aí que nós temos que ter cuidado. Porque escolher as coisas segundo a nossa visão, segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, é uma coisa. Podemos escolher, nós somos livres, nós temos liberdade para fazer o que quisermos, nós temos o livre-arbítrio. Agora, nós temos que também estar dispostos a assumir as consequências dessa escolha. Imaginem vocês que até Samuel, cada família tinha o seu parente dentro de casa. Tudo o que era, tudo que dava, tudo que vinha do campo, todas as riquezas que eles possuíam, pertencia à família. Não existia nenhuma obrigatoriedade de você tirar uma parte do que você tem e dar para alguém. Não existia nenhum tipo de divisão. Todo mundo vivia com as famílias, os filhos viviam ao lado dos pais, ajudando os pais, trabalhando, e as famílias iam se crescendo, se multiplicando. Só que agora, com a presença de um rei, as coisas iriam começar a ter diferença, porque agora o pai ia ter que ceder o seu filho para trabalhar lá para o rei. Agora, os bens que aquela família possuíam ia ter que ter uma parte, ia ter que ser rachado lá, e uma parte ia servir de tributo.
servir de moeda para poder ajudar o rei. Ou seja, o rei teria agora parte naquilo que era das famílias.